Olá, boa noite, meus amigos. Eu estou aqui com o professor Álvaro Bruno, A paz do Senhor, boa noite. que é o autor desse perfil aqui da fanpage do professor Álvaro Bruno. E aqui nesse momento ele vai falar um pouco com vocês acerca do seu trabalho profissional, no qual ele tem dos grandes destaques é o curso de expressão verbal ou curso de oratória. Ministra esse curso há mais de 10 anos, né? Aproximadamente. É um curso que já está estruturado, já é um curso pesado, podemos dizer assim. E então eu gostaria de deixar à vontade com ele para que ele exponha para vocês um pouco sobre esse curso. Então, esse curso tem como objetivo ensinar a falarem, porque normalmente nós que já falamos a língua portuguesa, nós pensamos, eu já sei falar, eu já sou adulto, eu já fui alfabetizado, ou mesmo quem não é alfabetizado falar a língua portuguesa, consegue se comunicar. Então, quando nós estudamos esse curso de oratória, quando nós fazemos essas aulas para aprender a falar, é quando a gente descobre que, na verdade, a gente não sabe falar. Eu estou colocando o extremo de saber e não saber, logicamente que no meio disso tudo, conforme eu acabei de mencionar, todo mundo que fala a língua portuguesa, quem não tem problema de mudez, quem não tem alguma espécie de problema que impeça de falar, ela fala, ela vai crescendo, vai aprendendo falando, mas para uma boa comunicação, uma comunicação eficiente no mercado de trabalho, uma comunicação no lar, entre esposos e esposas, entre pais e filhos, entre professores e alunos e etc., é importante sim aprender a falar. Quando a gente fala de aprender a falar, nós estamos trabalhando com uma ideia de você aprender a falar intencionalmente, ou seja, você vai aprender como alcançar o seu objetivo, como você falar de maneira que o outro seja atingido pela sua comunicação. É parecido com quando você está namorando. Quando você namora, quando você conhece uma pessoa, você pensa bem no que vai falar, você escolhe as palavras, você oculta algumas coisas que você não quer que o outro saiba, você só mostra o lado que te interessa e assim sucessivamente. Então, a ideia é aprender a falar eficientemente de maneira intencional. E isso sim é possível aprender quando você faz um curso de oratória, quando você faz um curso de comunicação. É muito parecido quando você faz um curso de dissertação. Você entra num curso específico para aprender a escrever dissertação, para aprender a escrever peça teatral, para aprender a escrever romances, etc. A mesma coisa é o curso de oratória. Você tem essa ferramenta, ela está disponível, você pode aprender e com certeza a pessoa que aprende a se comunicar, aprende a falar, aprende a expressar. E o interessante, Fernando, é que esse curso, eu sempre digo lá quando estamos em sala de aula, esse curso ele tem mais de 2.000 anos de história, porque na verdade, antigamente, quando os homens começaram a se comunicar, começaram a dominar a linguagem escrita e falada, a única coisa que eles aprendiam, inclusive os reis, inclusive os poderosos, era
a arte da oratória, era aprender a falar. O professor, Esse então, era o segredo. Baseado nisso que o senhor acabou de falar agora, da onde surgiu a ideia ou interesse em criar esse curso de oratória? Esse curso, ele nasceu da minha experiência como professor de língua portuguesa. Eu observei que as minhas aulas, quando eu trabalhava a questão da fala, a questão da escrita e a questão da leitura. Então, para uma eficiente comunicação, você precisa aprender a ler, você precisa aprender a escrever, você precisa aprender a pensar, para depois então você aprender a falar. Então, em cima dessa experiência educacional, lecionando há mais de 25 anos a língua portuguesa, então eu vi que eu já ensinava isso em sala de aula, não com esse nome de oratória. No caso ali era especificamente língua portuguesa. Aí daí eu organizei o curso de oratória sobre essa base da linguística, da língua portuguesa, do estudo mesmo da comunicação. Muito bem explicado pelo professor. Então nós entendemos que existe uma necessidade de transmissão de conhecimento. Embora o ser humano, existe algumas pessoas que são autodidatas, que conseguem se desenvolver técnicas, metodologias, tecnologias a partir do nada, a partir de uma investida própria, mas isso não é comum para toda a humanidade. Não. 99% das pessoas dependem de um aprendizado. Então, existe a necessidade de se transmitir esse conhecimento. Sendo assim, então, professor, explica para nós qual o formato desse curso, como é que ele funciona. Ele é apostilado, ele é um curso interativo, ele é um curso só teórico, prático. Explica para os alunos, para as pessoas interessadas, como que funciona o formato do curso. O formato do curso é o seguinte, ele é um curso que tem um material didático escrito, são 4 módulos. O primeiro é leitura e interpretação de texto junto com oratória. O segundo é produção textual dissertativa com oratória. O terceiro é como falar com segurança. E o quarto é como preparar as apresentações. Então, são 4 módulos, tem a apostila toda explicada, porém, o foco, talvez assim, a parte mais fundamental não é a parte escrita, porque a gente observa que quando você lê o material, você estuda o material, a parte prática ela meio que é deixada de lado. Tá? E o curso, o objetivo do curso é que a pessoa realmente se apresente, que ela leia o material e que ela se apresente, que ela fale, que ela exercite a desinibição, que ela aprenda a se posicionar diante de um grupo de alunos, de colegas. Então, assim, o objetivo principal do curso, a gente pode dizer que não o foco principal não é a teoria, porque material didático escrito, você vai numa livraria, você compra livros, você compra apostilas, você adquire material online. Isso daí qualquer pessoa pode fazer gratuitamente. Agora, a parte prática de alguém ali te dando a tutoria, alguém te falando, alguém te direcionando o que você deve, o que não deve, e o principal, a própria pessoa, ela faz a autoavaliação. Então, o mais intrigante e interessante não há necessidade do professor ficar, você errou aqui, você acertou ali. Não, isso daí a gente faz, mas com a aceitação do aluno. O objetivo ele mesmo vai fazer a sua autoavaliação.
Então, todas as aulas ele vai se apresentar, ter a primeira parte da aula, que é a parte teórica, tem a segunda parte, que é a parte de escrita, a parte produtiva no papel, para depois, e tem a terceira parte, que ela se apresenta, ela fala, ela produz material para poder discursar, e a partir desse discurso ela faz a autoavaliação, os colegas também ajudam a fazer a avaliação, tudo com o consentimento do aluno, e o professor vai então dando os direcionamentos para se acertou, se não, porque na verdade não tem erro e acerto, tem redirecionamentos, porque nessa prática da oratória você tem falhas, você tem coisas que precisam ser redirecionadas. Então a gente não diz que acertou ou errou. Mas sim, pelo que eu entendi, então aperfeiçoadas, né? Ou seja, existem técnica, ela já é funcional, Isso. Só que precisa ser aperfeiçoada. Aperfeiçoada. É que nem o homem, quando ele começou a fabricar as primeiras ferramentas, ele fabricava de pedra. Depois, com o passar do tempo, ele foi aprimorando que trabalhar com metal produzir uma ferramenta mais eficiente, mais eficaz e mais duradoura do que a de pedra. Exatamente. Embora no primeiro momento, para se trabalhar o metal, necessitasse de fogo, mas o resultado era bem superior à ferramenta que ele tinha anteriormente. E assim também é na expressividade, na expressão verbal, oral. E pelo que eu entendi, o curso ele é composto de material teórico e aulas práticas. Isso é de fundamental importância para o aluno, porque ele não só vai aprender na teoria, como ele vai desenvolver o que ele aprendeu teoricamente, fazer isso na prática. E isso na prática, algumas aulas também, pelo que eu andei pesquisando, tá, professor? Fique à vontade. E até pegando algum depoimento com alguns alunos, de que algumas aulas elas são gravadas para possibilitar ao aluno depois ele assistir essas aulas e ele fazer essa autoavaliação e perceber, nossa, mas eu estou errando nisso, eu falo dessa forma, eu faço essa expressão dessa maneira. Teve aluno que falou assim, nossa, eu estou mexendo aqui mais que um bailarino em cima de um palco, e não é dessa forma. Então, à medida que você vai praticando esses exercícios em aula e depois você assiste a maneira como você fez a primeira apresentação, eu pude observar que da primeira para a última, no intervalo aí de 12 horas, que é o período que compõe o curso, os alunos tiveram uma evolução significativa e muito interessante. Isso é importante para o seu desenvolvimento profissional, pessoal e no relacionamento de uma forma geral, como mencionou o nosso professor. Isso. Mais alguma consideração, professor? Fique à vontade. Não, o objetivo é esse mesmo, é mostrar que o curso ele não é só teórico, ele não é só papel, ele não é só leitura, ele não é um curso, irmão Fernando, pastor Fernando, ele não é um curso limitado. Não, você vai aprender a falar, você vai aprender a perder a timidez. Não, é isso e muito mais. Alguns alunos, inclusive, questionam, esse curso deveria ter uma durabilidade maior, deveria durar alguns meses, porque é muita informação, mas aí dentro da nossa expectativa e da correria do dia a dia, das questões financeiras, logísticas, geográficas, nós entendemos que 4 dias espaçados com pelo menos 3 ou 4 horas aula dia seria suficiente para que o aluno já tivesse um grande progresso na sua comunicação. Então o curso foi estruturado dessa forma, nada impedindo que futuramente ele seja acrescentado horas aulas, dias alternados, talvez até meses, mas a princípio a nossa intenção era que fosse alguma coisa intensiva, de curta temporada, digamos assim, 4 dias, né, e fosse bem aproveitado para que a pessoa também já
pegasse esse material e já imediatamente começasse a exercitar no seu mercado de trabalho, na sua área de trabalho, na família e etc. Muito bem, então o curso ele é composto de 12 horas, Isso. Dividido em 4 dias de aulas. 3 horas aulas. 3 horas aulas cada dia e uma vez por semana, ou seja, no intervalo aí de 4 semanas você estaria concluindo o curso e mais um período para familiatura, onde também existe uma apresentação final. Isso. Aí agora com a participação de outras pessoas, de convidados, familiares, onde o aluno vai poder apresentar o resultado do que ele aprendeu durante o curso. Então tá aí uma ótima oportunidade para você que quer aprender a falar, a se comunicar, tanto para você atuar na área de vendas, tanto para você ir à procura de uma oportunidade de trabalho, para você que é ministro da palavra, que tem desejo de ser um ministrante, ser um palestrante, profissional, um orador, está uma ótima oportunidade. Faça esse curso de expressão verbal ou curso de oratória, que com certeza esse curso irá mudar a sua vida. O resultado você vai poder dizer, não só dizer, mas as pessoas irão notar a diferença de o quanto você evoluiu na sua expressão. Isso, exatamente. Então aguardamos você. Depois, se você interessar, entre em contato aí com o professor Álvaro Bruno, pelos telefones, através desse próprio canal mesmo, canal, dessa página do Facebook, isso, no canal no YouTube. Entre em contato e saiba como fazer esse que poderá mudar a sua vida. Muito obrigado. Um abraço e espero você lá no curso, hein? Um abraço.